Olá a todos vocês, que a paz do Senhor esteja com todos. Bom, gente, fazer uma reflexão aqui rapidinho, uma exegese básica. Algumas pessoas me perguntaram como que eu faço para entender a Bíblia da forma que eu entendo, ou como eu faço para interpretá-la da forma que eu a interpreto. Bom, isso aqui é através de uma exegese. Então, vou fazer uma exegese básica aqui do 1 Reis, capítulo 3, sobre Salomão, lembrando a vocês que o campo histórico ele é muito bom. O campo arqueológico e científico também são fundamentais. Salomão ele começou a reinar, ele tinha aproximadamente 16 anos, não muito mais do que isso. E Deus vai ter uma conversa com ele através de um sonho. Preste atenção, versículo 3 do capítulo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1.000 holocaustos, Salomão naquele altar. Agora o que é interessante, versículo 5, isso aqui é muito forte. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então o texto ele é bem específico, a forma que Deus fala com Salomão. E disse-lhe Deus, pede o que quiseres. Pede o que queres que eu te dê. Na verdade, a tradução aqui está mais objetiva. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com meu servo, para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão e coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se ausentaste no seu trono, que assentaste no seu trono, como hoje se vê. Que no caso ele está falando dele mesmo. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, agora isso é interessante. Tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, aqui não é Jeremias falando não, é Salomão, tá? Com 16 anos de idade, não sei como conduzir-me. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, e elegeste povo grande, tão numeroso, que esse não pode contar. Dá, pois, o teu servo, olha isso aqui que ele vai pedir, isso aqui é o versículo chave do nosso estudo aqui. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então vamos lá. O texto você já conhece. Salomão ele vai pedir a Deus entendimento, sabedoria. E é interessante que quando nós vamos estudar a Bíblia dentro do seu campo hebraico, eu aconselho você a fazer algumas anotações. Por exemplo, nós temos três tipos de sabedoria. Três tipos de sabedoria específica. A primeira sabedoria ela vai aparecer na expressão, até anotei aqui, Hormar. Essa expressão Hormar. Ela vai aparecer 47 vezes. Essa expressão vai ter uma conotação de 47 vezes. O que essa expressão ela faz? Ela inclui o correto entendimento entre o bem e o mal. É uma expressão que inclui, então, quando você falar a palavra Hormar em hebraico, você está falando de sabedoria. Mas é uma sabedoria que vai concluir, ou vai incluir o verdadeiro entendimento entre o bem e o mal. Então, quando Salomão ele vai pedir a Deus o discernimento, e ele não pede apenas entendimento, porque o entendimento vem a partir da situação, o discernimento vem consequente a cada situação, ou inconsequente, dependendo de cada caso, dentro da linguagem hebraica, ele vai pedir discernimento. Então, ou seja, primeiro ele vai pedir a primeira expressão da sabedoria, Hormah. Porque quando nós falamos de sabedoria, a pessoa pensa, é só ser sábio. Não. Então aqui já vai uma dica para você que gosta de entender a Bíblia, entender os princípios chaves das palavras. Campo etimológico,
construção, raiz etimológica, tudo isso vai te ajudar a ter um discernimento das palavras. Isso aqui trabalha até as ideias do livre-arbítrio, a capacidade de aplicar corretamente o que se deve fazer. Olha para você ver que interessante. Aí nós temos a segunda, que é binar. A segunda expressão hebraica para sabedoria também, tá? É a segunda sabedoria, que vai aparecer 53 vezes na... Tem uns carros passando aqui na frente, tira a minha atenção. Vai aparecer 53 vezes nas expressões bíblicas e nas conotações bíblicas, a palavra binar. Eu até anotei, porque eu não ia lembrar tudo isso aqui de cabeça, ó. Sabedoria de discernir inteligentemente entre o falso e o verdadeiro. Olha que coisa profunda. Entre os valores de longo alcance que governam a vida. Essa também Salomão tinha de qualidade, porque ele pediu discernimento. Quando você pega Provérbios capítulo 8, quem está falando ali, a sabedoria é tão interessante que quem fala ali é a sabedoria, não é Deus. Ali é uma prosopopeia, personificação que está falando ali. E a terceira, que aparece apenas 3 vezes, que também me chamou bastante atenção, ó, esta palavra significa, no hebraico, ela se chama turriar, no hebraico, turriar. Aparece por apenas 3 vezes. Olha que interessante aqui, ó. Ela focaliza a mente humana ao alcance de realidades divinas, ou seja, orientação espiritual, essas questões. Alguns teólogos eles vão chamar isso de sabedoria por intuição, aquilo que está no espírito da pessoa. Então, veja bem. Então, quando Salomão, ainda com 16 anos, ele tinha a oportunidade de Deus se apresentar, falar, o que você quer? Porque o reinado Davi deixou não falido, mas desgastado. E ele vai pedir a Deus exatamente uma palavra que dá origem aos 3 princípios da vida. Então, é isso que Deus talvez esteja querendo de nós. Senhor, me ensina qual é o princípio básico para eu viver bem contigo, bem com a minha família, bem com o meu trabalho, bem com o sucesso, bem com a igreja, bem com o meu pastor. Então, Salomão ele teve essa inteligência com 16 anos de idade de querer julgar bem, entender bem, não ser pesado, nem ser um cara de falsa justiça. Ele pediu lealdade. Quando pede sabedoria, pede lealdade. Então, ele pede o hormar, que é o correto entendimento entre o bem e o mal, que todo mundo precisa disso. O segundo, ele pede o binar, que é a sabedoria de discernir inteligentemente. Olha que coisa profunda. E o terceiro, como eu falei aqui, é o turriar, que ele pede, que é a sabedoria por intuição, aquilo que está no teu espírito, que faz você entender as realidades divinas e, claro, do Criador. Que Deus abençoe a todos. Fico com essa reflexão. Até a próxima.